Boa noite. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine. Afinal de contas, Ele é e sempre deve ser o personagem principal, a razão maior pela qual nós nos encontramos reunidos. Pedir o apoio do nosso amigo Alisson para abrir a tela do projetor, dizer para ele que eu vou permanecer assim. A gente não vai precisar fazer aquelas manobras juntas, certo? Vou modificar um pouco aqui a dinâmica, para a gente seguir mais tranquilo. Meus queridos, eu queria dizer inicialmente do meu agradecimento, da satisfação que é retornar a Currais Novos e ao Seridó. Estivemos agora recentemente em Caicó, recebidos pelos nossos queridos irmãos lá do Ceareiro, do Miramês, todas as casas da região, na jornada dessa cidade, o que para nós foi uma satisfação. E aí logo na sequência estar aqui em Currais Novos é muito, né? Sim, ser recebido pelo pessoal do Seridó com toda essa receptividade que é característica da terra, da região aí de Dona Santana, caicoense que ela é. E realmente quando a gente chega aqui a gente percebe essa receptividade calorosa, esse abraço aconchegante que é característica realmente dessa região maravilhosa. Retornando a esta casa, ao Seara de Luz, pela segunda vez agora, estivemos aqui no ano passado e ainda guardamos as impressões agradabilíssimas dessa experiência, que aliás rendeu frutos literalmente, porque nós estivemos aqui no ano passado trabalhando sobre André Luiz e as revelações de André Luiz e de toda a sua obra, notadamente focamos em Nosso Lar e falando um pouco sobre a vida no mundo espiritual. E o ano passado realmente foi um ano em que nós nos envolvemos bastante na obra de André Luiz, por força da divulgação do filme Nosso Lar. E aí tivemos a ocasião de fazer várias palestras sobre essa temática. E fizemos realmente um mergulho, ainda não muito profundo, mas uma redescoberta de muitas obras que havíamos lido fazia muito tempo. E efetivamente nos apaixonamos novamente pela obra desse maravilhoso Espírito. E aí quando nós estávamos aqui, nós nem imaginávamos que pouco tempo depois teríamos uma das mais belas notícias que todos nós podemos ter, que é a notícia de que nossa esposa estava grávida. E essa gravidez já conta agora com 7 meses e estará pronta para reencarnar, se Deus quiser, daqui a 2 meses, um pouco mais, um pouco menos, depende, se ele se apressar, nasce ainda esse ano. Mais um espírito que nós esperamos poder encaminhar para Jesus e que se chamará então André Luiz. Então, talvez durante todo esse momento e com a nossa estada por aqui, revisitando a obra desse maravilhoso espírito, ficou em nós o desejo de homenageá-lo de uma forma tão simples e tão singela, colocando o seu nome nesse espírito reencarnante que voltará ao planeta Terra. Então é uma satisfação estar aqui agora podendo contar essa história. Já me convido para no próximo ano voltar, se Deus quiser, com ele no colo, né? Para já começar a participar do movimento espírita desde cedo, que os compromissos são esses mesmos. A gente tem que buscar arregaçar as nossas mangas e trabalhar definitivamente para Jesus. Há tanto tempo Ele está nos chamando, né? É hora da gente atender o chamado e realmente buscar, enquanto trabalhadores da última hora, fazer por onde merecer esse salário que está reservado para aquele trabalhador de boa vontade. Muito bem. Dito isso, vamos adiante, né? Porque o desafio que o pessoal aqui do Seridó coloca para a gente são sempre coisas assim bem fáceis, né? No ano passado foi falar da obra de André, aí nós estivemos agora em Caicó falando da terapêutica espírita, transformação pelo amor. E aí então, dentro dessa jornada fantástica, abordando exatamente as comemorações do Livro dos Médiuns, nós temos, na terceira palestra da sequência da noite de hoje, o desafio de tentar falar sobre mediunidade, o que é, como se apresenta e como desenvolver.
não é querendo tirar o meu corpo fora, mas é lógico que a gente não vai esgotar esse assunto. Aliás, mediunidade é um assunto que necessita realmente de muita dedicação, de muito estudo. E qual seria a minha pretensão de em 40 minutos esgotar um assunto tão amplo, que necessita realmente dos nossos estudos? Então, toda vez que a gente fala, principalmente focando na questão da mediunidade do Livro dos Médiuns, é muito menos uma palestra e muito mais um convite ao estudo, ao aprofundar das experiências, a ir buscar a riqueza, muitas vezes inexplorada, do Livro dos Médiuns e de tantas outras obras que nós vamos tentar trazer aqui algumas delas para reflexão. E aí, então, diante disso, para abordar um tema tão palpitante e tão necessário, afinal de contas, em determinado momento do Livro dos Médiuns, Allan Kardec nos coloca que todos nós somos médiuns, num grau maior em uns, em um grau menor em outros. A faculdade mediúnica é uma característica de que praticamente todos nós podemos ter, nem que sejam os rudimentos, nem que seja aquela leve intuição, aqueles pressentimentos que hora ou outra nós temos. E por isso, então, desde que Kardec colocou que todos nós somos médiuns, o tema da mediunidade ele é abrangente. Ninguém pode dizer que não deve estudar e buscar aprofundar-se no terreno da mediunidade. Depois que Kardec colocou essa verdade para a gente, todos nós estamos envolvidos nesse processo. E aí, a primeira coisa que nós pensamos é, poxa, que desafio, mediunidade, o que é? Como se apresenta? Como desenvolver? Aí a nossa irmã Lucimar, muito caridosa, que é para conosco, assim como todo o pessoal daqui, anunciado, Alisson, todo mundo, o pessoal do Seridó, ela nos deu um norte que eu achei interessante trazer para vocês na reflexão inicial. E aí, na convocação prontamente atendida com muito carinho, ela colocava: procurar dentro dessa exposição só isso que vocês vão ver aí. Conceituar a mediunidade sob a ótica espírita, enfatizar a importância da mediunidade, que dentre as suas inúmeras utilidades e aplicações, consola, esclarece, cura, reequilibra. É bênção de Deus quando colocada a serviço da caridade. É porta aberta para o congraçamento entre irmãos nessa grande jornada espiritual que é a vida. Eu não sei se isso facilitou mais a nossa tarefa ou dificultou um pouquinho mais, mas foi o norte, e é o norte importante, e foi exatamente tentando buscar as palavras que a nossa irmã nos direcionou como tópicos a tentar desenvolver, que a gente foi montando com muito carinho e com muita dedicação a nossa apresentação. Mas antes é preciso reforçar mais uma vez, nas reflexões iniciais, que nós continuamos vivendo um momento extremamente importante e profícuo no campo da divulgação doutrinária espírita, não por acaso num momento extremamente importante das nossas vidas, que será abordado pela nossa irmã Sandra, finalizando a jornada, num grande momento de transição planetária, sobre as influências e as orientações do espírito de Manuel Filomeno de Miranda. Nós sabemos então que nós estamos efetivamente sendo chamados agora a operar essa grande transformação para melhor do nosso planeta. E nós vivemos um momento muito bom. A espiritualidade vem sendo muito caridosa conosco desde o ano de 2010, e na realidade o trabalho não começa no ano de 2010, mas para as nossas reflexões iniciais, nós percebemos que desde 2010 nós já estamos envolvidos numa série de movimentos comemorativos fazendo alusão ao centenário de nascimento de Chico Xavier, esse grande apóstolo do Espiritismo, do Consolador prometido por Jesus, essa nossa grande referência. Talvez nós não tenhamos condições de aquilatar quanto beneficiados nós somos por ter tido a oportunidade de nos considerarmos contemporâneos de um espírito dessa envergadura. Então 2010 foi esse ano em que nós procuramos
E aí tivemos, por exemplo, a obra Nosso Lar indo aos cinemas, um dos motivos pelos quais nós estivemos aqui no ano passado. E aí, ainda culminando com isso, já nesse ano, fechando as comemorações do centenário do seu nascimento, um outro filme focado na vida e na obra de Chico Xavier também foi às telas de cinema, As Mães de Chico Xavier. E isso é importante porque as mães de Chico Xavier, de alguma forma, estarão presentes já na nossa apresentação. Aliás, mais de uma vez. Agora, em 2011, nós continuamos, então, um grande momento de comemoração. Agora, homenageando o Livro dos Médiuns, que completa, como a nossa irmã anunciada muito bem falou, 150 anos de publicação. Aos 15 dias do mês de janeiro de 1861, era lançada a primeira edição do Livro dos Médiuns. E a partir de então, a mediunidade, a faculdade mediúnica encontrou um grande roteiro, um grande norte, ou no dizer de Manuel Filomeno de Miranda, uma grande bússola a partir da qual ela pode se orientar. O Livro dos Médiuns, então, neste ano de 2011, aniversaria. Qual é o maior presente que nós podemos dar para o aniversariante? Qual é o maior presente que nós podemos dar para o aniversariante? Lê-lo. E, acima de tudo, estudá-lo. E mais ainda, vivenciar os ensinamentos que essa obra pode nos proporcionar. No grande esforço do codificador e da sua equipe de sistematizar orientações, procedimentos, um norte para todos nós que caminhamos de uma forma mais direta ou de uma forma menos direta no caminho da mediunidade, principalmente nos orientando a trilhar esse caminho com Jesus. A mediunidade com Jesus, então, é a grande meta de todos nós que nos encontramos reencarnados neste planeta, que ora passa por esse momento muito sério, mas muito belo no seu potencial, e em tudo que pode acontecer de bom, de transição para melhor, para que possam se cumprir as promessas que estão gravadas em o Evangelho segundo o Espiritismo e que já nos diziam há um pouco menos de 150 anos, quando foi publicado o Evangelho segundo o Espiritismo, que o nosso planeta Terra está em um movimento, em vias de se transformar num mundo de regeneração. Então 2010 foi o ano do medianeiro, do tarefeiro, do grande exemplo de trabalho na mediunidade, do nosso grande modelo a ser seguido para todo aquele que busca trabalhar no campo da faculdade mediúnica. E para todos nós que vivemos, não somente pelo exemplo do médium, mas principalmente, sobretudo, pelo exemplo do homem, um verdadeiro homem de bem. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Tem um tópico lá, se não me engano, tem 3 ou 4 agora, eu não vou me recordar. O homem de bem. Na primeira vez que a gente lê isso, pelo menos eu, na primeira vez que li, confesso a vocês, bateu uma depressãozinha assim de leve, porque lá estão enumeradas as qualidades do homem de bem. Leiam depois. Dever de casa, o primeiro dever de casa da noite de hoje. Aliás, o segundo, que o primeiro foi buscar a leitura do Livro dos Médiuns. O segundo é ir no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, e procurar reflexionar sobre o homem de bem. Aí tem lá uma série de coisas. O homem de bem é caridoso, o homem de bem é humilde, uma série de orientações. Aí depois, no final, quando a gente já está achando que é difícil colocar tudo aquilo em prática, aí os Espíritos, para completar, dizem assim: não estão enunciadas aqui todas as características do homem de bem, mas aquele que se esforça por consegui-las está no caminho que as outras conduzem. Então a gente diz: meu Deus do céu, já achei difícil, e não é tudo, é só o começo. E às vezes a gente é humano a gente pensar. Já vi várias pessoas dizendo: não é possível, Igor,
Não tem na Terra uma pessoa que tenha conseguido fazer tudo isso. Não existe. Existe sim. Está aqui. Se vocês tiverem dúvida, leia o Evangelho. E todos nós aqui conhecemos a vida e a obra de Chico Xavier. Vejam se ele desabona qualquer um dos pontos que estão escritos lá. Na minha humilde opinião, é a prova de que o que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo é possível de ser colocado em prática. É possível. Temos aqui um exemplo, um só. Tivemos vários outros, várias outras nobres almas que reencarnaram no nosso planeta para nos mostrar que é possível. 2011 foi o ano do roteiro, o ano do grande norte, da grande bússola, que seguramente também foi a orientação que o Chico teve para trabalhar a sua faculdade de vida. Então é nesse momento, meus caros amigos, que nós estamos envolvidos. E aí, antes de continuar, eu gostaria de ler para vocês uma carta. Uma das muitas cartas psicografadas por Francisco Cândido Xavier. Tem um vídeo que eu ia mostrar para vocês, mas eu vou pular o vídeo. Depois a apresentação vai ficar disponível no nosso blog, que nós vamos no final deixar na tela para quem quiser anotar. E aí o vídeo vai ficar lá para quem quiser ver. Mas eu, já imaginando isso, trouxe a transcrição do vídeo. O vídeo dá um pouco mais de emoção, faz com que algumas lágrimas insistam em cair pelos nossos olhos. Eu não sei se todo mundo trouxe lenço, então pela via das dúvidas, vamos seguir adiante. Então eu vou pular o vídeo. E vamos direto à carta. Uma das muitas cartas psicografadas por Chico Xavier. Querida mãezinha, sou eu, seu filho Theo. Estou aqui com o meu professor, e é ele que me ajuda a escrever, porque ainda estou aprendendo. Estou te vendo, sinto saudades, mas minha alegria em estar aqui é maior do que tudo. Eu já estava doente quando brincava e falava com você. Depois bati a cabeça no chão, mas fiquei forte. A cabeça ficou pesada, não da queda, mas de uma doença que nasceu comigo. Lica não teve culpa de nada. Quando chorei muito com dor de cabeça, você ligou para o meu pai. Ele ficou assustado e com muito medo. Depois, não vi mais nada. Tudo ficou tão escuro. Depois ouvi meu pai chorando por mim. Quis responder, não consegui. Não podia mais. Depois, dormi. Quando acordei, estava perto da minha bisavó, Lia, que me abraçou e disse que ia cuidar de mim, como você fazia. Desde então, estou cercado de carinho, atenção. Por isso, mamãe, não chore mais por mim. Estou bem. Seja forte, ajude meu pai. Quero que ele se lembre dos nossos momentos de felicidade, como o nosso passeio na praia, quando brincamos juntos de mergulhador. Nada apaga a eternidade desses momentos felizes. Um dia estaremos juntos de novo. Amo muito vocês dois. Do seu filho, Theo. Essa, meus amigos, foi uma das dezenas, com certeza centenas de cartas psicografadas por Chico Xavier. Uma das muitas que foram direcionadas para mães e pais
que num dos momentos mais difíceis que se pode imaginar na vida de um ser, porque ocorre a inversão natural das coisas, e um filho parte para o plano espiritual primeiro do que os pais. Esses pais e essas mães, aflitos, sobrecarregados, desesperançosos, puderam encontrar na mediunidade a possibilidade do consolo, a possibilidade de ver reacender em seus corações a esperança, a fé, a certeza de que os laços e as vinculações de amor não cessam com a morte, e a possibilidade de se comunicarem com os seus entes queridos. Essa é apenas uma das muitas cartas que foram o pano de fundo para a história do filme As Mães de Chico Xavier. Quem teve a oportunidade de assistir o filme viu toda a história. O menino que caiu e que depois acabou vindo a desencarnar, e que volta na sua mensagem dizendo que a Lica, que era meio que a mocinha que cuidava dele, não teve culpa, e que ele na realidade já tinha aquela doença, já havia nascido com ela, e principalmente pedindo para que o seu pai pudesse se recuperar, ele que não acreditava, a mãe sim, já o coração materno, já mais repleto de emoção, acreditando de que era assim o seu filho que se comunicava, mas o pai ainda inflexível. Mas diante de tantos detalhes, como por exemplo o momento em que eles brincaram na praia de mergulhador, o espírito racional e objetivo do homem cedeu lugar para a emoção. E ele termina perguntando à sua esposa, ou quase afirmando: é o nosso filho Theo. Como é possível? Como pode? Como pode? Então essa é uma das muitas cartas que foram psicografadas por Chico Xavier, e que por ela nós encontramos exatamente a condição de compreender bem o que o venerando Espírito Joana de Ângeles nos diz na sua obra Jesus e Vida, quando fala da mediunidade, diz, já tentando procurar definir o que é a mediunidade, e para isso pedindo a ajuda dos universitários. Eu não sei se eu disse aqui para vocês que sempre nas nossas palestras a gente procura pedir a ajuda dos universitários. São espíritos que vêm dar apoio às nossas palavras e nos quais a gente busca a orientação. O primeiro universitário da noite, a primeira universitária, é Joana de Ângeles, e que vem nessa obra Jesus e Vida nos dizer que a mediunidade é uma ponte diferente, através da qual os imortais retornam à convivência com as criaturas reencarnadas. Uma ponte estabelecida entre os dois planos da vida, o plano físico, material, e o plano extrafísico, ou espiritual. Através dessa ponte os espíritos podem chegar até nós. E eles chegam até nós para fazer o quê? Para nos advertir, para nos dar conselhos, para nos orientar, para nos falar, por exemplo, da sobrevivência da alma, da imortalidade do espírito, da possibilidade da comunicação, da continuidade da vida. Também, além das advertências, o conforto, o consolo. E eu não preciso falar mais nada de consolo diante da leitura dessa carta, preciso. O quanto os corações paternos e maternos encontraram alívio nos seus corações diante de mensagens como essas, que surgem ao nosso redor, que não foram privilégio de Chico Xavier, que num grau menor, talvez, considerando ele como um grande modelo, estão acontecendo nas muitas casas espíritas que se prestam a esse trabalho, nos muitos focos de luz que surgem no planeta Terra para fazer com que nós possamos compreender por que a doutrina espírita é considerada o consolador prometido por Jesus. Por que em determinado momento ele disse: não se turbe o vosso coração.
porque no momento oportuno eu enviarei o Consolador. O que mais eu poderia falar de consolo, meus caros amigos, diante dessa carta, diante dessa história e das muitas outras que talvez nós conheçamos? Das muitas mães e dos muitos pais, dos muitos esposos e das muitas esposas, dos muitos filhos e das muitas filhas que tiveram as suas dores aliviadas pela certeza da continuidade da vida, preparando-as para a sobrevivência após a morte. E aí nós encontramos na mediunidade esse grande mecanismo, essa grande ponte capaz de permitir o intercâmbio entre os dois planos da vida. Ainda Joana, na sua obra Momentos de Consciência, vem nos dizer novamente, falando sobre a ideia da ponte, que a mediunidade é uma ponte valiosa, unindo os hemisférios da vida e da morte, físicas, eliminando distâncias e preenchendo o fosso separatista entre ambos existentes. Antes, principalmente das noções de mediunidade que a doutrina espírita nos traz, ou antes de mergulhar nesses conhecimentos, que não são privilégio da doutrina espírita, mas que encontram na doutrina espírita uma sistematização e uma explicação melhor, antes, entre nós e os nossos entes queridos, um grande abismo, um grande fosso, uma grande lacuna, um ponto de interrogação grandioso. Depois que a ponte se estabelece, a possibilidade do contato, a possibilidade do intercâmbio, a possibilidade do envio de mensagens de cá para lá e de lá para cá, e acima de tudo, a certeza de que o amor permanece. E para a alma que ama, não existem distâncias, o fosso desaparece. E por ela, por essa ponte, transitam as energias libertadoras do conhecimento, do amor e da razão. Então, é isso que é a mediunidade. Uma ponte. É a melhor definição que nós encontramos, unindo o plano físico e o plano material com o plano extrafísico e o plano espiritual. Ainda para não dizer que é só Joana que fala sobre isso, Manuel Filomeno de Miranda, nos falando que a mediunidade é uma ponte de serviço pela qual chegaram à Terra as informações do mundo espiritual. Por exemplo, ensejando a Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, a construção de incomparável obra que legou à humanidade como patrimônio indestrutível para os tempos do futuro. Então, a partir dessa ponte, Jesus se faz presente novamente na Terra. Nós podemos ter contato com o Mestre, nós podemos escutar novamente as suas palavras confortadoras, através dos muitos espíritos esclarecedores, que todas as vezes em que se comunicam, nas muitas reuniões mediúnicas e nas muitas casas espíritas, trazendo consolação, trazendo orientação, são verdadeiros intérpretes do Cristo, intermediários do Cristo, que volta novamente à Terra falando aos nossos ouvidos: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, todos vós que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração, porque o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Todas as vezes em que isso acontece, é a presença de Jesus Cristo novamente, nos envolvendo, nos protegendo, nos iluminando. Como diz Assis Pereira, nosso querido amigo, só Jesus. O que seria de nós sem o divino Rabi da Galileia? Então, meus amigos, para que a gente não deixasse de trazer, principalmente depois de tudo que nós falamos, a figura de André, é, por exemplo, a partir da mediunidade que nós encontramos informações e orientações do plano espiritual, de como é que é o lado de lá. Porque a gente está muito acostumado com o lado de cá. E lá, como é que
A partir da obra de André, como falamos, nós temos a possibilidade de entender o mundo espiritual. E aí ele nos fala, num dos muitos livros da sua série, Nos Domínios da Mediunidade, olha aí, mais uma sugestão de leitura, fantástica, dos domínios da mediunidade. André vem nos dizendo que a mediunidade é um dom inerente a todos os seres, como a faculdade de respirar. E cada criatura assimila as forças superiores ou inferiores com as quais se conduz. E quem senão André, através da mediunidade de Chico Xavier, nos revelou o mundo espiritual e nos falou, por exemplo, que a vida não cessa, a vida é fonte eterna e a morte é o jogo escuro de ilusões. Fechar os olhos do corpo não decide os nossos destinos. É preciso navegar no próprio drama ou na própria comédia. Uma existência é um ato, um corpo, uma veste, um século, um dia. E a morte é um sopro renovador. Mas eu não vou sofrer com a ideia da eternidade. É sempre tempo de recomeçar. E aí diz André, para Sobria de Lísias, em determinado momento da obra cinematográfica, alguma vez você já imaginou vida além da vida? Nós aqui sabemos que existe vida além da vida, e sabemos muito por causa da obra de Chico Xavier, da faculdade mediúnica que vem nos esclarecer e que vem nos orientar acerca dessas verdades. Olha aí, um pouco do muito que o André nos revelou. A vida que continua no mundo espiritual. Agora, como desenvolver essa faculdade? Que se apresenta naturalmente para cada um de nós em determinado momento da nossa existência. Às vezes de uma forma dificultosa, muito pela nossa falta de compreensão. De repente, do nada, a gente começa a sentir coisas. E o que é isso? O que é isso que eu estou vendo? O que é isto que eu estou sentindo? E sobretudo por isso que é importante buscar no apoio da Casa Espírita o estudo, a orientação, a leitura de um livro dos médiuns, para que a gente possa entender o que é que está acontecendo comigo e perceber, conforme nos disse André, que é uma coisa natural, é uma faculdade, é um dom inerente à nossa condição humana. Assim como nós temos o dom da fala, o dom da visão, o dom da audição. É mais um dom que Deus nos concede. Mas como desenvolver esse dom? E aí, para desenvolver esse dom, é preciso a gente entender a razão de ser, o porquê. Por que nós reencarnamos como médiuns? Sobretudo, falando da mediunidade ostensiva, daquela onde nós confabulamos diretamente com o mundo espiritual. Aí nós vamos pedir novamente o apoio de Joana, porque ela vem nos dizer algo muito interessante. Ela vem nos lembrar que mediunidade é oportunidade de serviço. Mediunidade é oportunidade de trabalho. Não é apenas campo experimental com laboratório de fórmulas mágicas. Não é um privilégio, como muitas vezes a gente é levado a pensar. Alisson, você não imagina, rapaz. Se eu lhe contar, você não acredita. Senta, porque se você estiver em pé, é capaz de você cair. Estou vendo os espíritos, rapaz. Que coisa maravilhosa. Às vezes a gente pensa que a mediunidade é assim, um privilégio. Que nós somos melhores porque somos médios. Não somos melhores por sermos médios, assim como não somos melhores por falarmos, por vermos ou por ouvir. Quantos irmãos nossos que não têm essa condição? Então a mediunidade é um dom que Deus nos concede, mas acima de tudo, segundo o dizer de Joana, solo de serviço edificante, tendo por base de trabalho o sacrifício e a renúncia pessoal. Essa é a fórmula, segundo o espírito de Joana de Ângeles, de lidar com a faculdade mediúnica. Esse é o norte. Buscar entender que enquanto médios nós temos oportunidade de trabalhar, oportunidade de sermos os carteiros, como muitas vezes Chico dizia: eu sou um carteiro, eu entrego cartas, mas o carteiro precisa estar preparado,
O carteiro precisa estar firme para o seu trabalho, cotidianamente, porque se o carteiro não se dispor a trabalhar, as cartas não vão conseguir chegar para quem elas precisam chegar. As informações não vão conseguir chegar para quem elas precisam chegar. Então o carteiro tem a sua participação importante. Deve procurar ser o melhor carteiro possível. Deve procurar ser o melhor intermediário possível. Deve preservar ao máximo o conteúdo da mensagem. E deve entender da nobreza da sua função. Todos nós sabemos aí, um tempo desse o correio entrou em greve. Quantos transtornos não nos causou? Nós ficamos sem receber as nossas correspondências. E talvez só nessa hora que a gente valoriza a importância de uma função que às vezes, talvez, a gente nem desse o devido valor. Como, por exemplo, a eletricidade. Não é porque nós trabalhamos na COSERN, não. Mas às vezes a gente nem dá o devido valor para a eletricidade. Mas na hora em que falta energia, aí a gente sente. Ou água, ou qualquer insumo que nós precisamos na nossa vida moderna. Então o carteiro precisa lembrar que precisa sair para o trabalho, enfrentar o sol quente, correr dos cachorros que às vezes tentam persegui-los para que a mensagem seja entregue. Da mesma forma o médium deve buscar. Não somos nós quem estamos falando, não. É Joana de Ângeles. Qualquer coisa vocês vão reclamar com ela, tá certo? Sacrifício e renúncia pessoal. E aí não podemos, quando a gente lembra de sacrifício e de renúncia pessoal, não dá para não imaginar a imagem de Chico Xavier. Não vai passar o som, mas eu vou servir aqui de intérprete para vocês da cena. É uma cena também do filme As Mães de Chico Xavier. E aí o Chico vai nesse take, se levantando da sua cama, na sua condição de simplicidade, na sua condição de extrema humildade, trabalhador fiel aos propósitos do Cristo. Mas o corpo físico já não estava mais conseguindo acompanhar a ativez do Espírito. Aí ele sente as suas dores, as suas dificuldades e vai caminhando lentamente para a tarefa que daqui a pouco ele iria executar na casa espírita. E aí de repente chega a sua amiga e pergunta: oi Chico, como é que estão as dores? Ele diz mais ou menos assim: não estou sentindo quase nada mais. Não estou sentindo nada de dor, está tudo bem. E ela vai dizer: Chico, não vá para a casa espírita hoje. Você não está em condições. E aí ele vai dizer para ela: mas como é que eu posso deixar de ir à casa espírita? Quantas pessoas estão me esperando lá para receber informações sobre o mundo espiritual? Assim como os espíritos, que também estão lá ávidos por dar notícias, por consolar os seus parentes e os seus entes queridos. Como eu posso pensar apenas em mim e negligenciar a necessidade de dezenas e de dezenas de pessoas? Eu não posso. E aí ele diz para sua amiga algo que me chamou a atenção: porque a saudade, minha filha, é uma dor que abate nos dois planos da vida. Não posso ser egoísta, não posso pensar só em mim. Eu tenho que seguir para a tarefa. É um compromisso assumido com Jesus. Então é mais ou menos isso que acontece nessa cena. Como falar de renúncia pessoal? Como falar de sacrifício sem relembrar a mensagem do Chico? Então, são essas grandiosas luzes que vertem do plano espiritual. E aí, Emmanuel, o nosso próximo universitário, vem dizendo então que como luz que brilha na carne, a mediunidade, ela é um atributo do espírito, ela é um patrimônio da alma imortal, ela é um elemento renovador da posição moral da criatura terrena, enriquecendo todos os seus valores no capítulo da virtude e da inteligência, sempre que se encontre ligada aos princípios evangélicos na sua trajetória pela face do mundo. Como desenvolver a mediunidade, Igor, baseado nessa orientação de Emmanuel? Dá para fazer um seminário de 3 ou 4 dias abordando essa questão, mas eu resumiria em apenas uma frase: com Jesus. Com Jesus. Na hora em que nós buscamos desenvolver
a nossa faculdade mediúnica, buscando Cristo como nosso orientador, buscando o Evangelho como nosso apoio, como a nossa base e, logicamente, buscando a assistência dos mentores espirituais que nós encontramos na casa espírita, aonde nós devemos buscar dar a nossa cota de trabalho e onde nós estaremos envolvidos, assim como a nossa irmã aqui está envolvida. Nessa casa espírita, procurando doar a sua atividade, procurando socorrer uma irmã que está necessitada. E dentro da casa espírita, apoiada pelos mentores, vai transmitindo as energias reparadoras que a irmã encarnada precisa para restabelecer-se. Quando nós buscamos Jesus, juntamente com a nossa tarefa, seja ela qual for, as luzes do plano espiritual vertem sobre nós. E o resultado do nosso trabalho é muito maior do que o que ocorreria se nós estivéssemos sozinhos. Porque é preciso que nós sejamos humildes, meus amigos. É preciso que a gente seja humilde. E que reconheça que sem esse amparo, sem o amparo da espiritualidade, sem as luzes do Cristo brilhando nos nossos corações, muito pouco nós seríamos capazes de fazer. Mas com Jesus, amparados pelos mentores, pelos queridos amigos que estão por aqui, nos acompanham, nos rodeiam, nos iluminam, atendem às nossas necessidades. Nós não vemos, eu pelo menos não, mas eles estão por aqui. Nos protegem, nos inspiram, nos orientam. O que seria de nós sem eles? Sem esse amparo da espiritualidade? Então, essa luz que brilha na carne, atributo do Espírito, patrimônio da alma imortal, elemento renovador da posição moral da criatura terrena. E aí, olha só que coisa maravilhosa, eu adoro essa imagem. O Senhor aqui, lendo o livro dos Espíritos, quem sabe pode ser até a sua filha, que desencarnou jovem e que volta a sentar no mesmo banco, em que talvez costumasse sentar juntamente com seu pai para receber orientações, para acompanhá-lo nos estudos e na certeza de que quando os corações estão unidos, não existem distâncias. Esses são os benefícios da mediunidade. E aí Leon Denis, o apóstolo do Espiritismo, o grande continuador do trabalho do professor Rivail, vem nos dizer também que a mediunidade é uma delicada flor que, para desabrochar, necessita de acuradas precauções e assíduos cuidados. Exige método e paciência. Por isso que nós temos as recomendações na Casa Espírita para as reuniões de estudo e de educação da mediunidade, para que nós possamos desenvolver nesse momento de estudo da mediunidade, para debulharmos o livro dos médiuns, verificarmos toda essa riqueza que ele pode nos oferecer e, sob o amparo dos mentores, dentro da Casa Espírita, desenvolver as nossas potencialidades mediúnicas, sempre buscando auxílio ao semelhante, sempre buscando perceber que somos intermediários do Cristo, a partir dos quais a consolação, os fluidos benéficos e restauradores, as boas orientações são trazidas do plano espiritual para o plano material, através de quê? Dessa fantástica ponte, dessa ponte que une os dois planos da vida, que é a mediunidade. E que faz, por exemplo, com que outros amigos continuem se vendo ou se sentindo, um encarnado, a outra desencarnada, quem sabe uma irmã, quem sabe uma amiga, quem sabe a mentora espiritual que está orientando o jovem, está ali talvez pensando, tentando entender uma questão do livro dos médiuns que ele não conseguiu compreender muito bem, fez uma prece, buscou o amparo da espiritualidade e o amparo chegou para clarear a sua mente. Quem sabe? E aí, já nos encaminhando para o final da nossa apresentação, eu não sei quanto a vocês, mas na hora em que a gente estava fazendo essa apresentação, bateu uma tristeza. Eu preciso compartilhar essa tristeza com vocês. Vocês me receberam tão bem aqui no Paz Novos, e no Seridó. Eu não seria justo se eu não compartilhasse essa tristeza com vocês. Que
tristeza é essa aí? É que diante de tantas coisas belas que os Espíritos Consoladores falaram sobre a mediunidade, o que será de mim, que não tenho a faculdade mediúnica, que não posso ver os Espíritos, que não posso ouvi-los, que não posso senti-los, talvez aqui do meu lado, mas eu não os vejo, até os sinto de alguma forma, mas bate aquela dúvida, se eu os visse claramente seria melhor, fortaleceria a minha fé. Será? E aí bateu essa tristeza. E aí eu quis trazer para cá, porque talvez vocês tenham em algum momento sentido também isso. E aí como resolver esse problema? Aí eu que disse que não sou médium, em determinado momento senti a presença dos mentores e dos amigos espirituais dizendo: meu filho, acaso você não leu Kardec? Lá não está dito que todos nós somos médios? Por que choras? Por que estás triste? Raros são aqueles que não possuem os rudimentos dessa faculdade. E ademais, conforme nos diz o Espírito Emmanuel, no livro fantástico chamado Seara dos Médiuns, há outros tipos de mediunidade. Há outros tipos e há outras formas de expressão da mediunidade. Aí é Joana, primeiramente, que veio nos falar sobre isso. Se todavia não experimentares os sintomas mais evidentes da mediunidade, transforma-te espontaneamente em instrumento do amor e acende a lâmpada do auxílio fraterno no coração, a fim de que a caridade te transforme em médium da esperança entre os que aspiram a um mundo renovado e ditoso para o futuro desde hoje. E ela completa em outra obra, Vida Feliz: tens muito a oferecer. Todos nós, sem exceção, temos muito a oferecer. Descobrir tais valores seja o teu primeiro passo, pô-los a benefício do próximo, o imediato. Ninguém está privado dos bens espirituais que não possa dispor de alguma coisa para oferecer. Ah, meu irmão, você não é médium no sentido de ver os Espíritos, de falar diretamente com eles, mas você pode ser o médium da palavra. Você pode utilizar a palavra para tocar os corações com a mensagem do Evangelho do Cristo. Acaso isso também não é uma forma de mediunidade? Você pode ser o médium do sorriso e, através de um sorriso que se forma na sua face, fazer com que a alegria brote num coração que estava triste, mas que a partir do momento em que te vê sorrindo, sorri também. E acaso não seria esse também um tipo de mediunidade? Você pode ser o médium do abraço e também pegar uma pessoa acabrunhada, triste, desolada, e dando-lhe um abraço e palavras de incentivo, transmitir fluidos reparadores para essa pessoa. Acaso isso também não seria um tipo de mediunidade? Você pode ser o médium da caridade e fazer alguma coisa em prol do seu semelhante, atender os muitos espíritos necessitados da terra, que esperam pão, que esperam agasalho, que esperam orientação. E acaso isso também não seria uma forma muito bela e muito nobre de mediunidade? Então nós temos muitas ocasiões, meus caros amigos, de sermos intermediários entre os dois planos. Não apenas na mediunidade ostensiva, mas nessas outras mediunidades, e sendo em qualquer momento e em qualquer instante intérpretes da mensagem do Cristo, intermediários para que o Cristo se faça sempre presente na terra, para que as pessoas possam sempre ter a oportunidade de desfrutar desse abraço, de fazer o encontro pessoal com Jesus, o grande mestre das nossas almas, para que ele brilhe sobre o nosso planeta Terra, para que ele nos envolva e para que com ele, exercendo a nossa faculdade mediúnica propriamente dita, ou essas muitas outras mediunidades, todas elas consubstanciadas no único sentimento que deve nos regir, que é o sentimento do amor, fazer com que Jesus Cristo continue brilhando, nos orientando, nos protegendo. É por isso que Joana diz: unge-te de amor, unge-te de amor e faze-te médium da alegria como da caridade superior.
vivendo por alguns momentos embora as dificuldades do que sofrem e clareando-os com a dádiva da tua auto-oferta, para que te tenham verdadeiramente como amigo e sejas verdadeiramente irmão deles. Esse é o sentimento que deve nos mover. Que se o irmão meu precisa de amparo, se o irmão meu precisa de auxílio, se o irmão meu está necessitado e eu amo, eu vou ser médium da caridade, eu vou ser médium da espiritualidade, eu vou ser médium do Cristo, trazendo consolo, trazendo o meu amor, trazendo a esperança, trazendo o meu abraço, trazendo o meu sorriso, trazendo a minha palavra consoladora, trazendo o meu mais nobre sentimento de irmão e cumprindo as orientações do Cristo, que disse: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Como desenvolver as nossas faculdades mediúnicas sem o sentimento do amor? Como desenvolver as nossas potencialidades mediúnicas sem a presença do Cristo? Meus caros amigos, que Ele continue sempre assim, a olhar por cada um de nós, a nos envolver, a nos proteger, a nos amparar. E é a Ele que nós agradecemos mais uma vez a oportunidade de estarmos reunidos aqui nesta noite, a paciência que vocês tiveram para com as nossas palavras. Deus permita que alguma pequena semente tenha conseguido penetrar nos corações de cada um de vocês e que vocês saiam daqui pelo menos com essa vontade de aprender, com essa vontade de pesquisar, com essa vontade de correr urgentemente para fazer esse encontro pessoal com Jesus. Muita paz, que Jesus nos abençoe, e pelos próximos minutos nós responderemos aí algumas perguntas para fazer um bate-papo, uma interação, uma troca de conhecimentos. A anunciada já disse ali que todas as vezes em que eu não souber, ela responde por mim, tá certo? Então, um grande abraço no coração de vocês. Obrigado por terem nos recebido aqui nessa noite. Sucesso na jornada. Sandra vem aí para encerrar com certeza, para dar uma ótima palestra e preencher os nossos corações ainda mais. Que Jesus nos abençoe.